Pessoal, agora nós vamos falar das cláusulas exorbitantes. Não preciso dizer o quanto que esse assunto é importante, afinal de contas, as cláusulas exorbitantes são justamente aquelas tais cláusulas que diferenciam os contratos administrativos dos contratos de direito privado firmados pela administração pública. Então a gente pode começar essa aula fazendo o seguinte, vamos colocar assim, ó. Vamos tratar aqui das cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. E primeiro eu vou trazer um breve conceito do que seriam cláusulas exorbitantes. Nós podemos dizer que as cláusulas exorbitantes são as prerrogativas que a administração pública possui dentro dos contratos administrativos e que, inclusive, marcam essa diferença entre os contratos administrativos e os contratos de direito privado. Então, são as prerrogativas de direito público em favor do Estado, em favor da administração pública. Essas características geram justamente aquela tal verticalidade que nós já falamos oportunamente, dentro dos nossos contratos administrativos. Perfeito? Isso é o que é cláusula exorbitante. E agora, eu vou colocar no próximo tópico, no próximo quadro. Opa, calma aí, deixa eu puxar aqui, copiar. E vou colocar no próximo quadro quais são os principais exemplos de cláusulas exorbitantes para você estudar, tá? A lista de cláusulas exorbitantes, ela não é taxativa. Quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui é mais ou menos como se fosse princípio, coisa do tipo, em que você tem aqueles princípios expressos e implícitos. Dentro da lei de licitações, nós temos algumas cláusulas exorbitantes que são listadas expressamente. Tem um artigo lá da lei de licitações que fala assim, ó, são prerrogativas da administração pública e ela lista essas prerrogativas. Mas nós também encontramos outras prerrogativas ao longo da lei de licitações. Então isso aqui é uma lista meramente exemplificativa. Eu vou trazer para vocês 8 exemplos de cláusulas exorbitantes. Exemplo número 1, primeiro caso, é a possibilidade de promover a alteração unilateral dos contratos administrativos, tá? Essa alteração unilateral, ela tem duas espécies. A alteração qualitativa, que você faz alterações do projeto para melhor atender ao interesse público, e a alteração quantitativa, em que você mexe nas quantidades, quando houver necessidade. Esse assunto é tão importante que nós vamos ter um capítulo só para falar de alteração unilateral. Tem aquelas margens de 25% para mais, 25% para menos, caso especial de reforma de edifício e equipamento, tudo isso nós vamos estudar num capítulo específico, mas alteração unilateral é a cláusula exorbitante. Uma pegadinha bem importante que pode aparecer na sua prova é colocar a alteração bilateral. O que é alteração bilateral? A alteração bilateral, eu estou falando com vocês tentando fazer aqui um número 2. O número 2 no sentido literal. Escrever o número 2. Não fazer número 2, né? Não. Calma aí, professor. Ao vivo não dá esse negócio. A alteração unilateral, ela é uma cláusula exorbitante. A alteração por acordo das partes não é cláusula exorbitante. Qual que é a diferença? Lembra do meu exemplo com o meu vizinho? A gente chegou e combinou a compra e a venda do celular. Aí nós combinamos que ele iria me pagar num Pix. Aí daqui a pouco, ele aparece ali na janela e dá um grito e fala assim, ô vizinho, cara, deu um problema aqui no meu Pix, posso te pagar em 2 vezes? Vou pagar uma parte agora e outra parte daqui a 30 dias. Ah, pode ser. Nós concordamos. Houve um acordo, nós alteramos. Então, se houver acordo das partes, os particulares também alteram os contratos. Então, isso não é cláusula exorbitante. Cláusula exorbitante é aquilo que só a administração faz, que é o poder especial. Aí é a alteração unilateral. A bilateral não é cláusula exorbitante. Outro ponto que eu vou colocar aqui é a extinção do contrato. Pessoal, na antiga lei, isso aqui era chamado de rescisão. Agora eles alteraram para extinção. Isso não é uma mudança que é significativa, inclusive tem alguns trechos que eles até esqueceram de mudar o termo, tá? Extinção unilateral. Quando que acontece a extinção unilateral? Acontece quando há inadimplência da contratada, ou ainda quando há
uma razão de interesse público de amplo conhecimento ou outros problemas que eventualmente podem acontecer e que justificam a alteração por parte da administração pública. Nós denominamos isso então de extinção unilateral. Tá? Outra cláusula exorbitante é a prerrogativa que a administração pública tem de realizar a fiscalização do contrato. A lei de licitações prevê que a administração vai designar um ou mais fiscal do contrato que vai promover o acompanhamento e a fiscalização desse contrato. Cláusula número 4. A possibilidade de aplicar sanções. A administração pública pode aplicar advertência, pode aplicar multa, pode aplicar o impedimento de licitar e contratar e pode aplicar ainda a declaração de inidoneidade, tá? Isso tudo aqui são exemplos de sanções contratuais e que nós vamos estudar num capítulo próprio só para tratar desse assunto, tá? Vou avançar mais um pouco aqui e agora eu vou colocar a número 5. A número 5 é o quê? É a possibilidade que você tem de fazer a chamada ocupação provisória. O que é a ocupação provisória? A ocupação provisória acontece naqueles contratos de serviços contínuos, principalmente, em que a administração pública precisa assegurar a continuidade do serviço público. Então, ela pode se ocupar de bens, ela pode se ocupar de pessoal e ela pode se ocupar de serviços, tipo a concessionária de transporte público municipal. Houve a extinção do contrato, a administração vai lá e pega o ônibus e os motoristas para fazer a ocupação provisória e assegurar que ocorra a prestação do serviço. A número 6, eu vou anotar aqui, e eu quero que você anote também, para que depois você tenha como referência para a revisão. Porque esse aqui é um assunto um pouquinho mais complicado e eu vou ter que explicar um quadro só para isso. O nome dessa cláusula exorbitante se chama restrição à oposição. Restrição à oposição da exceção. Ô, bichinho de nome complicado. Da exceção do contrato não cumprido. Explico para vocês do que a gente está tratando aqui. O que acontece? Do contrato não cumprido. Imagina na seguinte situação. Você é um pintor. Aí você combina de fazer a pintura. Eu e você combinamos para fazer a pintura aqui na minha casa. Minha casa é uma casa grande, nossa, aquela coisa toda. E aí vai demorar um mês para fazer a pintura da casa inteira. E nós combinamos um pagamento toda sexta-feira. Se chegar na sexta-feira, aí eu chego e falo, pô, cara, eu tô sem dinheiro para te pagar hoje, posso te pagar na semana que vem? O que acontece? Eu não estou cumprindo o meu contrato. A regra é cumprir o contrato. Eu não cumpri o contrato. Estamos diante, então, da exceção do contrato não cumprido. O que você vai fazer nesse caso, se você quiser? Você vai opor a exceção do contrato não cumprido. Você vai pegar e vai dizer o seguinte, ó, se você não me pagar, eu não apareço na segunda-feira. Pergunto, é você que está descumprindo o contrato? Não, quem descumpriu fui eu. Quando você opõe a exceção do contrato não cumprido, você está aplicando a regra aqui. Se eu descumprir a minha parte, você não é obrigado a cumprir com a sua parte. Isso acontece entre privados. Com a administração pública, isso não pode acontecer de imediato. Se a administração pública for uma das partes, você tem que aturar o atraso por 2 meses. Ou seja, se ao invés do Herbert fosse a administração pública caloteira, você ia ter que executar o contrato mesmo diante do atraso da administração pública. Durante o prazo de 2 meses, você ia ter que aguentar o atraso. Só depois de 2 meses você ia chegar. Chega! Não vou mais fazer enquanto você não me pagar. Que era a extinção do contrato ou a suspensão do cumprimento das obrigações. E, em resumo, isso acontece quando a administração atrasa o pagamento e o contratado tem que aturar um atraso de até 2 meses. Isso é restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Mas nós vamos ter uma aula específica só para falar desse assunto. Item 7. Item 7. Nós vamos falar agora da exigência de garantia contratual. A administração pública pode exigir que o contratado preste uma garantia de que ele vai cumprir com as suas obrigações.
tipo um valor, um seguro, alguma coisa do tipo, de tal forma que se ele atrasar, se ele causar um prejuízo para a administração pública, ela pode executar essa garantia. Igual um contrato de aluguel, que você pede X meses adiantado, e aí se o cara te dá um calote, você desconta nesses meses. Tá? Essa é a garantia contratual. E a última são as chamadas medidas de compensação. O que são essas medidas de compensação? Inclusive, eu já falei sobre isso em outras oportunidades nas nossas aulas. Tá? A lei de licitações, ela prevê que a administração pública, em alguns contratos administrativos, poderá pedir que o contratado dê para a administração pública algumas medidas de compensação, que são vantagens para conseguir, por exemplo, financiamentos, são vantagens para acessar determinados mercados. Então, o edital de licitação, tanto quando a gente fala de contratação de obras, serviço, ou até mesmo de obras públicas, se houver justificativa, você pode pedir que o contratado promova em favor da administração pública medidas de compensação. Essas compensações, elas podem ser compensações comerciais, podem ser compensações industriais, podem ser compensações tecnológicas e podem ser também compensações de acesso a mercados. Um exemplo que eu já dei em aula é a compra daqueles caças que o Brasil fez, acho que foi da Suíça, uma coisa do tipo. O Brasil pode colocar lá no contrato, além do caça, que essa empresa permita que o Brasil tenha acesso a tecnologias para desenvolvimento de determinados armamentos. Isso acontece muito, as compensações, nas nossas relações com os operadores de cartão de crédito. Você contrata ela para ela te dar o cartão de crédito, mas ela te dá várias compensações, tipo acesso a uma sala VIP, determinada assistência à viagem, etc. e tal. Não é o que você contratou. O que você contratou foi o cartão de crédito, mas a empresa te dá uma compensação. O Estado também pode fazer esse tipo de exigência nos seus contratos administrativos, tá? Essa é a lista das nossas cláusulas exorbitantes. Volto a dizer, essa lista não é exaustiva, nós podemos ter outras cláusulas exorbitantes conforme o caso. Vamos resolver uma questão. A sociedade empresária XX celebrou um contrato administrativo com o Estado beta, tendo sido expressamente comunicado da existência de cláusulas exorbitantes. Ponto. O dirigente dessa sociedade solicitou que o seu departamento jurídico o esclarecesse no que consistiriam essas cláusulas. Após alentada explicação a respeito da natureza dessas cláusulas, o dirigente concluiu que elas seriam exemplificadas no fato de o contrato. Olha só, nós vamos ter aqui 4 medidas. 1. O fato de o contrato ser um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato que já vem pronto, né? Ele já vem previamente fechado e só cabe a outra parte concordar ou não com esses termos, aderir ou não aderir a esses termos. Isso nós chamamos de medidas, isso nós chamamos de adesão, contrato de adesão, tá? Em regra, todo contrato administrativo é um contrato de adesão. E a questão está falando assim, o departamento jurídico, analisando os exemplos apresentados, concluiu acertadamente que estão corretos. Eu quero saber o que é cláusula exorbitante. Pergunto para vocês, ser de adesão é uma cláusula exorbitante? Não. Ser de adesão é apenas uma característica do contrato. Só isso. É só uma característica do contrato. 2. Ser celebrado intuito personae. Intuito personae significa que o contrato é personalíssimo. Todos os contratos administrativos, eles, em regra, devem ser executados pelas suas partes. Isso não é uma cláusula exorbitante. Isso é apenas uma característica dos contratos. Item 3. Ser suscetível de alteração unilateral. A alteração unilateral é um exemplo de cláusula exorbitante. Tá? Então, item 3, ok. 4. Admitir a aplicação de penalidades. A aplicação de sanções também é uma cláusula exorbitante. Tá? Então, 4. Competência para aplicar sanções, para aplicar penalidades. Quem aplica as penalidades diretamente à administração pública, ela não precisa acionar o Poder Judiciário para fazer isso. Então, aqui é uma cláusula exorbitante. Então, são exemplos de cláusulas exorbitantes os itens 3 e 4, que estão na alternativa D de dado.
E a próxima questão fala o seguinte: durante a execução de um contrato, a fim de garantir o princípio da vinculação com o edital, para qualquer alteração contratual que modifique as condições previstas inicialmente no edital de licitação, é necessário consultar os licitantes à época da licitação a respeito dessas alterações. Pessoal, eu pergunto para vocês, eu preciso consultar os licitantes para poder alterar um contrato? Óbvio que não. Uma característica dos contratos é a mutabilidade. O segundo é a cláusula exorbitante de alteração unilateral. Então eu não preciso consultar os licitantes para isso, né? E até a alteração bilateral, eu consulto o contratado, e não os licitantes, né? Então não existe essa regrinha, e por isso que esse quesito aqui está errado. Vamos avançar um pouquinho mais, e agora eu vou falar da prerrogativa de fiscalização, para a gente fechar esse bloco da nossa aula. O artigo 117 da Lei de Licitações, ele diz para a gente o seguinte: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração pública legalmente designados conforme os critérios do artigo 7º, conforme os critérios do artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los ou subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Tá, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos colocar aqui, nós estamos falando da fiscalização dos contratos. A fiscalização dos contratos será realizada por um representante da administração. Fique bem claro, a prerrogativa de fiscalizar é da administração pública. Então tem que ter um representante da administração pública nessa função. Esse representante da administração pública, ele é denominado fiscal do contrato. É o cara que vai acompanhar a execução do contrato no dia a dia, fazendo as anotações, fazendo as determinações e as correções que estejam dentro da sua alçada. Tem coisa que não é competência do fiscal do contrato. Aí ele chega aí, anota e comunica à autoridade competente. Mas tudo que tiver o seu comando, ele próprio já manda fazer. A lei prevê ainda que nós teremos a designação de um ou mais fiscal do contrato. Às vezes tem alguns contratos que são muito complexos, grandes, e aí você pode ter 2, 3, 4 fiscais, cada um para fiscalizar uma parte, ou para ter uma fiscalização em conjunto, ali conforme a necessidade. Esse fiscal do contrato, ele deve atender a uma série de requisitos. Tá? Esses requisitos são aqueles requisitos gerais do artigo 7º, os requisitos gerais dos agentes públicos que atuam na licitação pública. Ou seja, ele deve ser preferencialmente concursado. Pergunto para vocês, ele tem que ser obrigatoriamente concursado? Não. Preferencialmente concursado. O artigo 7º tem 3 grupos de requisito, né? Você ser preferencialmente efetivo ou empregado público do quadro permanente. 2, você ter a qualificação, atribuições compatíveis ou formação compatível. E 3, não ter um grau de parentesco para não ferir pessoalidade. Então aqui são os requisitos gerais, não são aqueles específicos, por exemplo, do agente de contratação, tá? Requisitos gerais aqui. Segundo ponto, a lei de licitações permite também que você busque um assessoramento. Esse assessoramento, ele serve para subsidiar o fiscal no exercício das suas atividades. Aí a lei de licitações fala o seguinte: é permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes. A lei de licitações, além do assessoramento por terceiros para assisti-lo ou subsidiá-lo com as informações, ela também prevê que o controle interno deve assessorar os fiscais e também o órgão de assessoramento jurídico. A ideia é não deixar o fiscal do contrato sozinho. Você tem que ter o apoio aqui para que ele possa exercer as suas atribuições. Inclusive, agora eu vou falar aqui sobre a questão de contratação de terceiros. Deixa eu só diminuir isso aqui.
Eu vou abrir um capítulo específico aqui só para tratar da contratação de terceiros. Vou até fazer diferente. Bom, vamos lá. 2. Pode a administração pública contratar terceiros para apoiar o fiscal do contrato? Pode. Mas esse terceiro, ele não substitui o fiscal. Eles são contratados, tipo uma empresa privada, por exemplo, que tem uma expertise naquele assunto. Ela é contratada para prestar um auxílio. Imagina a seguinte situação. É uma medição extremamente complexa. E essa empresa ela é especializada nesse tipo de medição. Então aí você vai lá e contrata essa empresa para ela realizar essa atividade. A lei de licitações, para proteger o interesse público, diz que essa empresa ela terá uma responsabilidade objetiva pela execução desse assessoramento, relativo à veracidade das informações e também relativo à precisão dessas informações. Se ela fizer alguma coisa de errado, ela responde independentemente de dolo ou culpa dos seus funcionários. Ela deve assinar um termo. Esse termo é um termo confidencial, para ela não sair espalhando aí informações que eventualmente não podem ser divulgadas. Ela vai prestar um apoio, então, consequentemente, é importante ficar claro que essa empresa não pode substituir o fiscal. Então, o fato de você contratar uma empresa não afasta a designação do fiscal, porque a empresa ela só vai prestar informações. Quem fiscaliza, toma a decisão efetivamente, é o fiscal do contrato. Tanto que a fiscalização da empresa não exime a responsabilidade do fiscal do contrato, de acordo com a lei de licitações. Então nós temos a seguinte situação. A administração pública ela tem que executar a fiscalização. Essa fiscalização vai acontecer por intermédio de um ou mais fiscais do contrato. A administração pública pode contratar uma empresa para prestar o apoio, essa empresa terá responsabilidade objetiva, mas não pode substituir o fiscal e nem a contratação dessa empresa vai eximir a responsabilidade do fiscal do contrato. Vamos resolver essa questão. Considere abaixo o que concerne aos contratos administrativos. A questão fala: a subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento não exime o contratado de suas responsabilidades, tanto legais quanto contratuais. Verdade. A subcontratação de parcelas, subcontratação de partes, não exime o contratado das suas responsabilidades. Então, isso aqui é verdadeiro. Na fiscalização da execução contratual, admite-se a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o representante da administração de informações pertinentes a essa atribuição. Também, eu posso, na fiscalização, contratar terceiros para apoiar o fiscal do contrato no exercício das suas atribuições. Por isso que esse quesito aqui também é devidamente verdadeiro. Item 2. Os fiscais de contratos designados pela administração pública devem ser servidores concursados necessariamente. Não, eles não precisam ser necessariamente concursados, por isso que esse quesito aqui está errado, né? Eles são preferencialmente dentro daquelas regras da lei de licitações. Artigo 104, inciso 5, trata da nossa regrinha sobre ocupação provisória. Ele fala assim, é prerrogativa da administração pública ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto de contrato das hipóteses de... Agora nós vamos ver quais são essas hipóteses. Segundo a lei, quando houver um risco para a prestação de serviços essenciais ou ainda quando houver a necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Tá? Isso aqui acontece naqueles serviços que são muito importantes, tipo um transporte público, um serviço de saúde, um serviço de segurança, e que você não pode simplesmente deixar a população sem o serviço. A lei de licitações, ela separa isso aqui em duas categorias para você fazer a ocupação provisória. Ela fala da ocupação provisória dos serviços essenciais
serviços essenciais. Aqui o objetivo é a gente assegurar o princípio da continuidade do serviço público. Princípio da continuidade do serviço público. Tipo um transporte público municipal, você vai lá e ocupa os ônibus para continuar prestando a instalação. Segundo, quando você tem que fazer alguma apuração. Então a gente fala que aqui é para acautelar a apuração administrativa. A empresa foi lá, fez alguma coisa de errado, o serviço não pode parar, mas eu preciso apurar o que está acontecendo. Eu vou lá e ocupo as instalações para assegurar a prestação do serviço. Enquanto isso, eu apuro o que acontece de falta contratual. Dentro da lei das concessões, inclusive existe um procedimento chamado de intervenção, que serve justamente para você fazer essa apuração, que você faz a intervenção do contrato de concessão. E você pode adotar essa medida mesmo após a extinção do contrato. Porque aqui o meu objetivo é apurar e assegurar a continuidade do serviço público, tá? Então essa situação de ocupação temporária dentro da nossa lei de licitações e contratações públicas. Essa ocupação temporária é interessante você guardar sobre o que ela incide. O que eu posso ocupar provisoriamente? Aí aqui você vai se surpreender, tá? Porque é o seguinte, eu posso ocupar os bens, tipo o ônibus, para assegurar o transporte público municipal. Esse é um exemplo. Esses bens podem ser bens móveis. Vamos supor que eu vou ocupar também as oficinas da empresa de ônibus, para poder fazer a manutenção do ônibus. E os bens móveis, que são os próprios ônibus aqui que eu vou ocupar. Só pegar o ônibus não adianta. Eu vou precisar de motorista. Então eu posso pegar o pessoal dela? Posso. É óbvio que eu vou ter que remunerar esse pessoal, mas eu posso utilizar o pessoal dela. O ônibus precisa passar por uma manutenção. Então eu posso pegar os serviços contratados que tratam da manutenção do ônibus, que são serviços vinculados ao contrato? Posso. Eu vou lá e chego para a oficina e falo o seguinte, olha, você vai prestar esse serviço para mim. Estou fazendo a ocupação provisória desse serviço. Isso é uma prerrogativa de direito público, regida pela supremacia do interesse público sobre o privado. É óbvio que todo mundo tem que ser devidamente indenizado para isso, tá? Questão de prova. No caso de serviços essenciais, a administração poderá ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, mas não poderá utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Errado. Eu posso pegar tanto pessoal quanto serviços como os bens móveis e imóveis, e com isso nós terminamos esse bloco da nossa aula de hoje. Já voltamos para continuar.